Bom dia, paz e bem a todos. Vamos então dar continuidade ao capítulo 6. E nós paramos na pergunta número 13. O que devo fazer para ser membro da UFS? Pedir a Deus na oração, perseverança, a graça da vocação franciscana secular. Bom, gente, quando a gente fala em vocação, nós falamos de um chamado de Deus para a nossa vida, né? Aonde nós temos a escolha de dizer sim ou não. Então, a oração é um processo muito importante nesse entendimento da nossa vocação. Por isso que sempre temos que estar pedindo a Deus, através da oração, essa perseverança na caminhada, essa orientação para saber se essa é realmente a minha vocação. É muito importante esse processo na caminhada franciscana secular, principalmente no período, em que eu me deparo, com essa vontade de conhecer mais a ordem e nesse processo da formação. Procurar uma fraternidade para ajudar-me a discernir se a minha vocação é ser franciscano secular e pedir para nela ser admitido. Então, o melhor lugar, para a gente poder começar a vivenciar essa caminhada franciscana realmente é procurar uma fraternidade. Como nós já falamos anteriormente, não existe franciscano ser sozinho. Existe o franciscano que convive na fraternidade. Então, realmente, você vai buscar essa fraternidade e, a partir dali, você vai começar a participar de uma formação para poder conhecer melhor o carisma franciscano e ter a certeza se realmente esse é o carisma, que Deus escolheu para mim, e poder dar um sim com segurança. Quais as condições para ser admitido na OFS? Professar a fé católica e viver em comunhão com a Igreja. Bom, para a gente poder ser franciscano, é necessário a gente professar a fé católica. Pode parecer meio óbvio, mas São Francisco, ele foi um cristão exemplar, Então, ele é admirado por muitas outras designações religiosas também, por espíritas, evangélicos, Vale do Amanhecer. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com algumas pessoas, elas também têm, dessas outras designações, elas também têm essa admiração por Francisco de Assis. E muitas vezes elas se consideram franciscanas. Eu já vi, pessoas de outras seitas se considerarem franciscanas. Porém, para poder passar por esse processo e ser um franciscano autêntico, é necessário ser católico. Lembra que a gente falou, da obediência da igreja, da doutrina, de participar da Eucaristia, sacramentos que somente a Igreja Católica Apostólica Romana possui. Porém, é o seguinte, se eu tenho um amigo, protestante ou espírita, que queira conhecer a ordem, não é por causa disso que nós vamos fechar as portas. Não, vamos convidá-lo a vir. Antes da gente professar, nós temos esse processo de formação. Então, pode ser que ele esteja precisando passar por esse processo, na vida dele, e pode ser que a partir disso ele tenha uma conversão. Então, é muito importante nós estarmos abertos também para essas outras pessoas, Mas lembrando, que ser franciscano secular é ser católico, tá? Ter uma boa conduta moral, ter o desejo sincero de viver o espírito franciscano. Então, eu preciso realmente me reconhecer como franciscana no meio desse processo, e eu começo a me reconhecer a partir do momento que eu começo a conhecer melhor a ordem franciscana secular. Por isso que eu pego bastante do pé no processo de formação. Ter desejo e condições de entrar num processo de conversão diária. Então, novamente, nós estamos falando da conversão diária.
Essa conversão diária é importantíssimo no nosso processo de formação e no nosso reconhecimento de ser franciscano secular. Ter condições físicas e mentais de participar das atividades e estudos promovidos pela fraternidade. Então, novamente reforçando que não existe um franciscano sozinho. Eu não vou ali me apresentar na fraternidade e fazer um estudo particular na minha casa, né? Me aprofundar e não ir em nenhum momento na hora. Eu preciso ter condições de ir. Estefânia, mas eu conheço alguém que é limitado de condições, não tem como se locomover até a ordem e quer fazer parte. Bom, aí diante desse processo, aí cabe você chegar na fraternidade, né, e conversar para ver qual seria uma opção alternativa. Mas é necessário, para ser franciscano, estar participando das atividades e estudos promovidos pela fraternidade. Dar sinais claros de vocação e cumprir os tempos de formação. Então, para você ver por que eu estou aqui insistindo, né, mesmo nesse período de pandemia, fazendo vídeos, criei um grupo no WhatsApp para a gente poder estar se comunicando, continuando essa formação, porque o tempo de formação, gente, é fundamental para esse reconhecimento de ser franciscano secular, para esse sim definitivo para essa vocação. Então, eu não tenho como professar sem passar por esse processo de formação, tá? Pergunta número 15. O que são os tempos de formação? Tempos de preparação para que se realize plena inserção na OFS. Essa preparação é feita pela oração, estudo, reflexão e participação nas atividades da fraternidade. Lembrando, gente, que não é só na fraternidade que eu vou ter esses momentos orantes de estudos de reflexão. Nós também somos responsáveis pela nossa formação, é a autoformação. Então, eu tenho esse momento na fraternidade, mas eu também preciso, no meu individual, buscar esses momentos de oração, reflexão e estudo. A Ordem Franciscana, né, e o nosso carisma tem muitos materiais disponíveis na internet, muitos livros, que eu posso estar buscando também esse conhecimento. Quais são os tempos de formação? Após uma fase preparatória, esses tempos são. Essa fase preparatória é o que nós chamamos de simpatizante, quando vocês vão entrando e vão tendo aquele primeiro contato da Ordem Franciscana Secular, conhecendo um pouquinho do nosso fundador, que é São Francisco de Assis, conhecendo o que um franciscano secular faz. Geralmente dura 6 meses, né? A gente costuma colocar aí nesse tempo de fase preparatória. Aí depois vem o tempo de iniciação, que é esse momento que vocês estão, e depois o tempo de formação. 17. Qual a finalidade do tempo de iniciação? Então, para que vocês estão passando por esse momento? O tempo de iniciação é uma fase preparatória ao tempo de formação propriamente dito e é destinado ao discernimento da vocação e ao recíproco conhecimento entre fraternidade e o aspirante. Esse aspirante somos nós, tá? Deve garantir a liberdade e seriedade do ingresso na UFS. Então, esse momento de iniciação, ele é um momento importante, porque é a partir daí que eu vou começar a ter o meu discernimento vocacional, tá? O que acontece após o tempo de iniciação? Os iniciantes escrevem uma carta ao Conselho da Fraternidade, pedindo para ser admitida ao tempo de formação da Ordem Franciscana Secular, sendo aceito a uma cerimônia chamada admissão ao tempo de formação. Por ela, iniciando é recebido na Ordem Franciscana Secular. Então, após esse momento de iniciação, vocês vão para a etapa de tempo de formação.
Geralmente vocês que têm que dizer se vocês querem continuar essa caminhada, né? Então, vocês ali se reconhecendo, fazem uma pequena cerimônia, uma cerimônia que tem lá seu rito, tá? Não é uma cerimônia feita de qualquer maneira, ela tem o seu rito. E aí você vai dar continuidade a esse tempo de formação. O tempo de iniciação geralmente durou 1 ano e o tempo de formação 2 anos. O que é tempo de formação? É o período em que o formando se prepara pela oração, estudo e reflexão, para que com plena consciência e cheio de desejo de viver uma vida de conversão, à luz do Evangelho, imita a profissão. Como é feita essa formação? Em reuniões específicas e com material preparado para essa finalidade. Então, nós temos esses livros, né? Vocês têm aí em mãos os livros dos iniciantes. No tempo de formação também temos o livro de formação. Mas tem toda uma programação, né, para esse período. A nossa formação, ela não se baseia só nesses livros. Ela também tem o estudo da regra, né, o estudo da Constituição, temos a JPIC, temos o estudo da relação UFS com JUFRA. Então, cada período dos iniciantes, do formando, do simpatizante, ele tem um conteúdo programático, que seria inviável a gente fazer tudo isso somente na fraternidade. Por isso que a gente fala também de autoformação. Então, muitas vezes nós recomendamos esses materiais, mas são para vocês lerem realmente também e estarem aí completando essa formação, além, né, do estudo junto com a fraternidade, junto com o mestre de formação, para poder, né, realmente fazer esse complemento e esse entendimento em cada etapa. Como é feita essa formação? Nós já lemos esse primeiro. Então, agora, com a ajuda de um mestre de formação, que é um irmão ou uma irmã designada pela fraternidade para prestar esse serviço. Quem decide sobre a aceitação de novos membros à fraternidade? É da competência do conselho local decidir sobre a aceitação e admissão à profissão de novos irmãos e irmãs. Para isso, o formando escreve uma carta ao conselho da fraternidade pedindo para emitir a profissão da regra da ordem franciscana secular. Então, geralmente, toda a fraternidade tem um conselho e esse conselho vai estar aí orientando nessas etapas, né? Quem é admitido, quem não é, quem está preparado, quem não está. Sempre tem também essa ligação com o distrito e com o regional, principalmente quando nós estamos ainda na etapa núcleo, que é o caso, né, do núcleo Santo Antônio, núcleo Frei Galvão. Então, geralmente, quem faz essa parte, né, essa cerimonial de admissões, de cada etapa, da profissão, é o distrito, né? E também, às vezes, o regional. E a partir do momento que nós nos tornamos fraternidade, nós também passamos a ter mais autonomia para fazer essas cerimônias. O que é regra? Para São Francisco, a regra é o livro da vida, a medula do Evangelho e o caminho da perfeição. Ela é a forma da vida evangélica que nos leva à vivência franciscana secular. A nossa atual regra foi aprovada pelo Papa VI em 24 de junho de 1978. Então, o Evangelho, né, novamente falando aí, é a nossa regra de vida. Gente, nós temos aquele livrinho da regra, eu já passei para vocês a regra, né, no documento de Word, aqui, tá todo lá, mas nós estamos sempre que está lendo também os evangelhos, né, a nossa regra baseada neles. Então, o evangelho está aí na Bíblia, né, então também é uma forma da gente estar conhecendo aí a nossa regra. O que são as constituições gerais? São textos de leis que têm por finalidade aplicar a regra, indicar concretas condições para pertencer à OFS.
o seu governo, a organização da vida de fraternidade, a sede. Então, as constituições, né, nós já falamos algumas outras vezes, vocês vão ter a oportunidade de estar estudando mais aprofundado também, mais para frente. Estou devendo até alguns vídeos, né, relacionados à Constituição, aí a nível da etapa que vocês estão. Vou arranjar um tempo para fazer. Mas essas constituições, elas também são importantes nós franciscanos conhecermos. Eu, inclusive, já mandei para vocês em PDF essa Constituição. Vale a pena estar lendo. E pergunta número 24. O que é profissão ou compromisso de vida evangélica? É o ato eclesial solene pelo qual o candidato, lembrando o chamamento de Cristo, renova as promessas batismais e afirma publicamente seu compromisso de viver o Evangelho no mundo. Por isso que é importante essa etapa da formação. Vou sempre estar pegando no pé. Porque, gente, quando a gente vai professar, é um compromisso de vida, né? É uma renovação batismal. Eu vou estar escolhendo isso para o resto da vida. A gente já comentou isso algumas vezes. Quando você professa, você passa a ser um franciscano, né? Realmente, você tem ali aquele ingresso na ordem. E você, por mais que você desvie, como a gente gosta de falar, vire mundano, essas coisas, você vai ser um franciscano desviado, um franciscano mundano, um franciscano afastado, mas você não vai deixar de ser um franciscano. Por isso que o meu sim final, ele precisa ser um sim consciente do que eu estou fazendo, né? E para isso que é muito importante essa etapa da formação. Segundo o exemplo, seguindo aqui, né? Segundo o exemplo de São Francisco e seguindo a regra aprovada pela Igreja, pela profissão, o candidato é incorporado à ordem. Como se faz a profissão? Ela é recebida pelo ministro da fraternidade numa celebração presidida por um representante da primeira ordem, de acordo com o ritual aprovado pela Igreja. O que é o ritual da profissão? É um conjunto de cerimônias e fórmulas que a Igreja tem para que o franciscano secular seja recebido na UFS. Então, igual eu falei, tem uma forma de fazer esse ritual, né? É um cerimonial já, um rito já preparado para isso. Então, não é de qualquer forma que é feita essa profissão. Qual é a idade mínima exigida para fazer a profissão? É 18 anos. Aí você vai me perguntar, mas na minha fraternidade tem uma pessoa de 16, então ela não vai poder professar? Ela vai poder professar quando ela completar 18 anos. Ela vai permanecer participando das atividades da ordem e quando ela completar 18 anos, ela vai poder professar. O ideal, gente, é que pessoas, né, que tenham essas idades mais novas, antes de 18, elas façam parte da JUFRA, que é a Juventude Franciscana. Caso o meu núcleo não tenha, minha fraternidade não tenha, aí ela pode estar participando da UFS. Mas caso, por exemplo, tem 4 pessoas lá de entre 14 e 16 anos, o ideal é montar uma JUFRA, né? Então, o ideal ali já tem a capacidade de ter uma JUFRA naquela fraternidade. Então, o ideal é realmente aí organizar a JUFRA para poder atender essas idades menores de 18 anos. Em que consiste a essencial da profissão do franciscano secular? É uma entrega livre, uma consagração consciente e total da pessoa a Cristo no espírito de São Francisco. Então é uma entrega livre, eu preciso fazer isso de forma consciente. Esta entrega é vivida na família, no trabalho, no lazer, no apostolado, na ação pastoral e na promoção da justiça em todos os níveis e formas. Então, eu sou franciscano a todo lugar que eu vou, né? Aonde eu estiver. Basicamente é isso que está fazendo aqui. Essa entrega, ela vai me acompanhar em todas as etapas, fases e locais da minha vida.
Esta entrega se aprofunda constantemente pela vida sacramental, pela oração, leitura e reflexão do Evangelho, em prática de serviço aos irmãos mais pequeninos, obras de misericórdia. Questão 29. Essa entrega continua até quando? Continua até a morte, né? Igual eu falei, você não vai deixar de ser um franciscano, você é franciscano para o resto da vida. É um estado de vida que vai desabrochando constantemente. Supõe uma vocação para a vida toda e, como tal, ela é aceita e abençoada pela Igreja. A profissão traz novas obrigações cristãs para o franciscano secular? Creio que essa é uma preocupação para muitos, né? Nós sabemos que nós, seculares, acabamos tendo como desafio conciliar essa vida em fraternidade, essa vida franciscana, com a nossa rotina diariamente. Mas com o tempo, né, com o entendimento, você vai percebendo que isso é uma coisa natural que vai acontecendo na sua vida. Que é como a gente falou, você é franciscano em qualquer lugar. Então eu vivo esse meu modo de vida no meu trabalho, nas minhas ações pastorais, né, na sociedade. Então eu vou praticando esse ser franciscano naturalmente na minha vida. Por isso que ele responde aqui que não, mas traz o compromisso de viver intensamente o Evangelho, de acordo com a espiritualidade franciscana expressa na regra. Lembrando que ser franciscano, a partir do momento que eu falo sim, que eu faço essa escolha, eu estou escolhendo essa ser minha primeira vocação. Então, o que acontece? Eu faço parte de muitas atividades da igreja, vamos supor assim, né? Do catequese, faço parte da pastoral da AIDS, faço parte do grupo de oração, né? Enfim, várias atividades pastorais da minha igreja. Aí, eu estou lá com a minha ordem, precisando, né, de pessoas para ajudar na formação, por exemplo. Gente, a ordem é minha vocação primeira. Então, se a minha ordem está necessitando de pessoas, quem que eu vou atender, né? Eu vou atender a ordem, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, essa problemática. Muitas vezes a pessoa presta mais o serviço fora da ordem e esquece da sua família ali, franciscana, da fraternidade. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? A ordem não vai trazer mais obrigações para mim, mas vai me trazer um compromisso com ela, tá bom? O que é formação permanente? No sentido franciscano, é cultivar permanentemente a forma de vida evangélica, apresentada pela regra. É o processo permanente de conversão interior que nos deve levar a uma vida espiritual profunda, um crescimento constante na fé, uma participação ativa na vida da fraternidade e uma vivência franciscana atualizada constantemente. Vê aí, atualizada constantemente. A ordem, ela não vai conseguir fazer isso para você, né? Ela vai dar ali a sua formação básica. Quem vai buscar essas atualizações sou eu, né? É um interesse meu também, estar ali buscando essa atualização de conhecimento, essa atualização constante. Cumprir nossa missão na família, na igreja e na sociedade. Como é feita a formação permanente? Nas reuniões gerais pela equipe de formação para alcançar tal fim, lançar a mão de vários meios, né? Esses vários meios são vários materiais, conforme dispõe as constituições gerais. Pelo próprio franciscano secular, que após a profissão deve ser capaz de assumir continuidade de sua formação, buscando os meios adequados. Bom, a gente vai dar uma pausa por aqui, tá? Então, essa foi nossa segunda etapa do capítulo 6. Eu espero que tenha sido
tenha sido proveitoso para vocês, tá? Então vocês assistam vídeos, vai ficar aí as discussões abertas no grupo do WhatsApp para tirar dúvidas, para comentar, né, para a gente fazer esse fórum de debate aí no WhatsApp. Paz e bem, até breve.